Como eu te disse no final do primeiro episódio, hoje nós vamos planejar uma barbearia do zero, respondendo às dúvidas mais comuns que todo dono de barbearia tem ou já teve algum dia. Para planejar uma barbearia do zero, vamos passar pelos 6 pilares da gestão que falamos no primeiro episódio. Então nós vamos proteger e estruturar ainda mais a nossa barbearia com o 4º pilar do nosso método de gestão, que é o quê? A contabilidade. Uma área muito importante, pois é onde vamos entender todos os tipos de empresa que existe e como que nós vamos pagar todos os impostos de forma fácil e inteligente. E aí, Filemon, como é que você está? Bom, Elias. Tranquilo, beleza. Bacana, graças a Deus. Bom, prazer te receber aqui. Prazer todo pra nosso. Gente falar sobre seus novos projetos. É isso aí. Bom, não sei se a gente já adiantou para você, mas nós estamos com um projeto de abrir algo novo no mercado, né? Nós estamos querendo também passar uma visão de como uma pessoa pode abrir uma barbearia do zero, né? Pode começar um conceito novo, algo diferenciado. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui, Elias, para poder já começar a direcionar a nossa conversa. Sim. A primeira coisa, você já tem em mente se você vai ter sócio, não vai ter sócio? Boa. Como que está essa questão aí? Bom, você me conhece já tem um tempo, eu não gosto de sociedade, né, nos meus negócios. Então, nesse novo negócio eu não terei sócio, também não tenho capital de giro, né? E eu devo pegar um empréstimo bancário para fazer esse aporte dentro da empresa. Certo. Esse capital inicial, né? Vamos dizer assim. No caso aí, nós vamos fazer um estudo aqui então, Elias, porque é importante entender que mesmo sendo um único sócio, não tendo outro sócio, a legislação brasileira ela permite, por exemplo, que você seja uma sociedade unipessoal limitada. Então isso aí facilita um pouco no trâmite operacional dessa empresa. Também podemos enquadrar você como empresário individual, enfim, para verificar quais são as melhores condições. Para isso eu vou pegar algumas informações, como por exemplo, seu regime de casamento, como que você está nos outros negócios seus, porque é fundamental, né, de assim, identificar todo o contexto de todos os seus investimentos, todas as suas participações societárias e como você está com elas, né? Então nesse sentido aí eu vou precisar de pegar algumas informações, essas informações principalmente para identificar se vale mais a pena para você ser empresário individual, porque o empresário individual ele não tem uma responsabilidade limitada quanto a essa empresa vir quebrar, por exemplo. Já a sociedade unipessoal, não, ela é limitada. Então, se não tiver fraude contra credores ou qualquer outra coisa, você tem uma responsabilidade limitada sobre essa situação. Tem um outro tipo de sociedade que a gente não usa muito, que é a Eireli. Mas a Eireli, ela, embora exista, a sociedade unipessoal já cumpre o papel que cumpriria a Eireli. Mas aí, no seu caso, então, eu acho que o mais adequado, depois, claro, de fazer um estudo mais definitivo, mas o mais adequado nesse contexto seria uma sociedade unipessoal mesmo. Que é a sociedade Elias, né? É você mesmo, não tem que ter uma terceira pessoa, mas ela é limitada dentro do âmbito civil, dentro do âmbito aí do Código Comercial. Entendi. Isso então para uma pessoa que está nos assistindo, que está começando um negócio do zero, ele não é empresário, ele não tem um CNPJ, ele não tem nada, você indica essa modalidade então? Sim, eu indico essa modalidade. Legal. Porque essa modalidade, para quem está começando do zero, ela não tem a ilimitação de responsabilidade. Ela é limitada. Entendi. Então aí pode ser que no futuro, se essa pessoa tem um problema com essa pessoa jurídica, ela resolva mais facilmente. E qualquer erro que ele tiver, assim, também ele fica limitado a não ser um erro tão grande, vamos dizer assim, logo no início. Exatamente, né? exatamente. Legal. O que você diria para nós, para essa pessoa organizar a casa, né, vamos dizer assim? Elias, eu sempre comento uma coisa, né? Até a desorganização ela tem custo. Sim. Então, costuma ser muito mais alto do que... E costuma ser muito mais alto do que, eventualmente, uma organização de fato. Sim. O que vai diferenciar, e normalmente, é fluxo de caixa. A pessoa deixa de pagar agora o que ela vai pagar depois. Então, o que acontece? A minha sugestão sempre é que, mesmo depois que já iniciou as atividades, que esteja ali um pouco informal e pouco formal, que coloque a casa em ordem o mais rápido possível, a fim também de diminuir os custos futuros. Porque às vezes a hora que a gente faz conta mesmo,
a gente vai descobrir que o que nós estamos economizando fazendo errado, na verdade não é uma economia. A gente está só postergando... E pode acabar que você tem aquele sentimento assim, cara, eu estou economizando, fazendo essa coisa errada aqui, e aí daqui a pouco chega uma Receita Federal, alguma coisa, te dá uma rasteira, você tem que começar tudo de novo. Né? Se for um direito trabalhista, o trabalhador não vai abrir mão. Se for uma ilicitude fiscal, os órgãos públicos não vão abrir mão, também vão cobrar. Então, na verdade, quando a gente fala de informalidade ou de fazer as coisas mais ou menos, não é o padrão ideal para quem quer crescer. Sim. Porque quando você cresce, você se torna referência. Sim. E as pessoas vão começar a querer derrubar, enfim, fazer alguma coisa assim. Né? Haja vista, quantas vezes a gente não vê, por exemplo, a pessoa começa a crescer demais, o concorrente vai e denuncia esse cara, enfim, isso é parte do mercado. Sim. Nós temos que estar O mercado, atento, no geral, ele é muito sujo, né, cara? A maioria dos mercados é assim, né? Sim, sim, porque a concorrência, né? Nós não sabemos exatamente quem está na concorrência. Nós não sabemos exatamente aí quem vai se relacionar positivo ou negativamente com a nossa empresa. Sim. Então, o adequado é você começar, de fato, a fazer o correto, é fazer o certo. E quando a gente faz o certo, normalmente nos custa menos. Sim. É interessante porque não teremos pendências futuras. Eu conheço um profissional, barbeiro também, né? E trabalha já há muitos anos, mais de 15 anos. E esse profissional, ele sempre trabalhou na informalidade, sabe? Tipo assim, ele não aceitava máquina de cartão de crédito porque para não pagar imposto, só no dinheiro. E aí chegou um momento que o mercado pediu que ele usasse máquina de cartão de crédito, né? Ninguém quer mais usar dinheiro. E ele começou a usar, mas ele começou a viver, tipo assim, do mesmo jeito, cara. Não preocupou em tirar nota fiscal, não preocupou com nada. E ele fez aquilo por muitos anos, cara. Talvez uns 4 anos, às vezes 5 anos direto. Mas ele não tirando nota fiscal, não declarando nada, só que a conta pessoal dele, tipo assim, é cartão de crédito de 15 mil, cartão de crédito de 12 mil, de 20 mil e tal. E aí o que aconteceu? A Receita Federal foi até ele, deu uma multa, se eu não me engano, de 75 mil reais para ele, no negócio dele, porque ele estava fazendo tudo errado. Então assim, ele economizou um tempão, só que agora chegou no final ele teve que pagar tudo de novo. E aí ele não fechou o negócio dele, porque ele já tinha outras coisas, vamos dizer assim, ele trabalhou tanto que ele adquiriu outros bens, ele vendeu um carro, se eu não me engano, para pagar esse imposto. Então, não vale a pena mesmo, né, para a galera que está assistindo a gente. E quem quer crescer, né, não tem jeito. Você consegue manter uma certa informalidade quando você é pequeno, quando você é insignificante dentro do mercado. Agora, quando você tem realmente uma estrutura de mercado, quando você tem posicionamento, quando você é um empresário de fato mais reconhecido, você não consegue viver na informalidade. Porque os negócios começam a aparecer com empresas, com pessoas que são formais e que vão depender da sua formalidade para poder fazer. O que você considera hoje, Filemon, tipo assim, você que está no mercado e atende outras barbearias também e tal, o que você considera que é uma empresa pequena hoje no segmento de barbearia e o que você considera uma empresa grande? Isso varia muito, né, Elias? Porque, por exemplo, se a gente fala no mercado de Belo Horizonte, a capacidade do mercado de Belo Horizonte de ter grandes barbearias é uma. Se a gente fala, por exemplo, numa cidade lá de 60, 70 ou 100 mil habitantes, é outra. Provavelmente, uma barbearia que seja grande numa cidade de 100 mil habitantes, ela seja uma barbearia média ou pequena aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Né? Então, mas o que eu sempre falo é o seguinte, o mais importante talvez não seja necessariamente o porte do ponto de vista de tamanho de faturamento, sim, mas é o quanto eficiente esse faturamento é para esse empreendedor, né? Porque o barbeiro, ou dono de barbearia, ou empreendedor na barbearia, que agora nós temos aí um fenômeno também que muitos empreendedores estão usando a barbearia como uma forma de aplicação ou de investimento, sim, não necessariamente ali de ocupação, mas é o quanto rende esse dinheiro. O quanto do final do mês, dessa renda, dessa receita que essa barbearia tem, sobra de lucro no final do mês. Né? Porque isso aí é importante para entender se o cara é eficiente. Se ele fatura 100 mil e gasta 100 mil, é um negócio ruim. Mas se ele fatura 100 mil e consegue guardar lá seus 20, 30 mil, já está começando a ficar bom. Sim. Porque ele está dando lucro, ele tem um rendimento. Então, essa questão do grande, do porte, depende muito do tipo de mercado, onde ele está inserido, né? Entendi. Agora tem que ficar muito atento aos custos também, né, Filemon? Nós vamos falar sobre isso com o Maicon da gestão, que é o próximo pilar. Sim. Porque
que eu não sei não, você não era meu contador nessa época, mas você sabe dessa história muito bem, Sim. que eu pagava tanto imposto, eu pagava tanta conta, meu corte de cabelo era tão barato, que no final das contas não sobrava dinheiro, pelo contrário, né? Eu tinha prejuízo com o negócio. Para quem está nos assistindo aí, eu cheguei a tomar R$ 1,36 de prejuízo em cada cabelo que era cortado dentro da barbearia Seu Elias. Isso você só anda para trás, né? Você só vai... E essa história é interessante, né, Elias? Porque quem estava de fora via um negócio bacana demais, né? Porque era assim, um serviço premium, já era um preço diferenciado, Sim. Já era um preço diferenciado, num local legal. E todo mundo pensava que estava às mil maravilhas. Estava nadando no dinheiro e estava tomando prejuízo de 1,36 por corte. Por cabelo, imagina aí. Então no final do dia era só prejuízo. Por isso que eu falo, é muito importante para quem vai ser empreendedor. Eu sempre gosto de dar um exemplo, que é o exemplo do radar. Sim. Se a gente não tem velocímetro no carro, todo radar que a gente passa é uma dor de cabeça, porque eu não sei a velocidade que eu passei. Então pode ser que eu tomei multa ou pode ser que eu não tomei multa. Verdade. Então se eu não tenho a mensuração do meu negócio, se eu não sei o quanto eu tenho de receita, o quanto eu tenho de custo, o quanto eu tenho de despesa, qual que é a minha projeção de orçamento, o quanto que eu gasto por mês com qualquer coisa, eu não consigo gerenciar. Aí fica tudo muito no feeling. E no feeling, muitas vezes você tem ali uma questão que pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Mas normalmente ela é negativa, porque se você não tem mensuração, você não consegue gerenciar. Verdade. Não dá para gerenciar sem números, não adianta. Verdade. E aí uma dica que eu dou para quem vai constituir um negócio é entender o seu perfil pessoal. É entender o seguinte, olha, eu gosto de número? Não, então eu vou ter que contratar alguém que seja muito bom nos números, que vai me munir de informações para que eu possa ter um gerenciamento do meu negócio. Aí que entra, né, o que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que tem a ver com a gestão, porque olha só para você ver, tudo vai para o seu custo fixo mensal. Exato. Se eu não entendo de marketing, eu tenho que contratar uma pessoa para fazer o marketing da empresa. Exato. Se eu não entendo de registro de marca, um exemplo, igual a gente falou com o Bruno, nós temos que contratar um jurídico para essa área. Se eu já tenho mais funcionários, eu tenho que contratar um escritório de contabilidade, um jurídico também para cuidar dos contratos. Se eu não sei fazer a gestão, eu tenho que contratar um gestor. Se eu não dou conta de atender o telefone, eu tenho que contratar uma recepção. Se eu não tenho tempo de varrer, de limpar, eu tenho que contratar uma faxineira, uma moça da limpeza. Então, assim, o custo vai aumentando tanto, cara. Por isso que a comissão dos caras lá na frente, quanto maior o negócio, menor tem que ser a comissão para você dar conta de sustentar todo esse processo. Para quem está começando, é uma dica importante também, já começar fazendo contas, né, cara? Exatamente. Parar e fazer contas, se você não sabe isso, procurar uma pessoa, né, de confiança que te ajude a botar no papel antes de abrir. Importante, Elias, uma coisa que eu queria comentar, né, você que está começando esse processo novo aí, né, mas uma coisa que eu sempre gosto de trazer na orientação inicial é a seguinte: nós temos que começar pequeno e pensar grande. E pensar na estrutura que eu preciso futuramente. Porque, por exemplo, um barbeiro, quando ele entra para dentro da sua empresa, da sua barbearia, ele é normalmente a grande fonte de renda dessa barbearia. Sim. Então, por exemplo, se ele vai trabalhar, a barbearia tem 100% de faturamento. Se ele não vai, a barbearia tem 50%, porque ele não pôde trabalhar. Só que ao longo do tempo, essa empresa vai crescendo. E ele vai ter que chegar um momento que ele vai ter que tomar a decisão de não trabalhar mais como barbeiro especificamente ou diminuir significativamente a sua participação. Só que ele tem que estar preparado porque isso impacta na finança da empresa. Sim, demais até, né? Porque geralmente o dono é o nome que está na placa, é o carro-chefe ali do faturamento. E aí quando ele sai do operacional, que a gente chama, né? Sai da linha de produção ali para ir para o estratégico, para ficar à frente ao computador, talvez, ou para cuidar ali da parte, putz, cara, vamos fazer coisas novas e tal, aí o faturamento vai lá para o chão. Aí o faturamento vai para baixo. Então ele tem um desafio que é o quê? Ele sair do operacional, mas ele ter condições, ferramentas para manter faturamento. Porque a hora que ele chega nesse tamanho, ou ele vai ficar ali o resto da vida, e em negócios eu sempre gosto de falar o seguinte: ou você cresce ou você diminui, você nunca vai ficar estável. Então, nesse contexto, se ele não tiver ali ferramentas para poder
dar um passo adiante, se ele não tiver ferramentas, uma sobra que ele guardou ao longo do tempo, para poder usar naquele momento, e aí pode ser que comprometa toda a sua história dentro da barbearia por conta justamente de uma falta de planejamento. E a questão que o Bruno falou também agora há pouco, é que a maioria das pessoas não preocupam com essas partes assim no início, porque começa sem recurso financeiro, né? Isso. A maioria dos negócios, às vezes, ou o cara não conseguiu um empréstimo, ou ele conseguiu assim, vender um carro e investiu ali e tal, então ele vai protelando essas coisas que são extremamente importantes, que agora tudo bem ele protelar, mas daqui a pouco ele vai sentir um efeito colateral assim, absurdo, que aí ele vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. É muito mais pior, né? Vamos dizer assim. Não, exatamente. Não sei se essa mais pior, mas é muito pior. É muito pior. É muito pior. O que mas acontece? É porque é bem pior, entendeu? Então é por isso que eu coloquei o mais. É muito mais pior, né? É muito mais pior. Vou falar uma coisa importante, Elias, que é a questão de empréstimo. O que acontece? Banco não tem coração. O banco, ou você tem documento, ou você não tem documento. Né? Você pode contar uma história... Sei muito bem como é que é isso. No início da sua vida, você sabe bem, né, como que é essa situação. O banco não tem coração. Ou você tem documento, ou você não tem documento. E nesse sentido, acho fundamental que o pessoal aí que vai nos ouvir e tal, tenha em mente isso. Eu omito faturamento agora, não informo para o governo, mas amanhã ou depois eu vou ter que ir no banco pegar empréstimo. Os documentos que o banco vai me pedir: declaração de imposto de renda, declaração da empresa, da pessoa jurídica, contrato social, faturamento. E se eu não tenho faturamento, o que eu vou entregar para o banco? Nada. Enquanto eu não tiver formalizado, o banco vai achar que eu não tenho dinheiro para pagar ele e não vai me dar empréstimo. Então, para facilitar qualquer operação de crédito com a instituição financeira, eu tenho que ter uma documentação em dia. Sim. Relatório de faturamento, tenho que ter um balanço, uma DRE, tenho que ter essas documentações. Que é DRE? É uma demonstração de resultado do exercício. Tá. Então, anualmente é um documento que a gente, no caso de vocês lá, a gente se relaciona com o Michael, então, sim, né? Ele tem essa situação, então você sabe quanto de lucro deu a empresa, se a empresa é lucrativa, se a empresa não é lucrativa, se a empresa eventualmente precisa de mais capital ou não. É dentro dessas demonstrações que a gente vai entender. E o banco pede isso para ele fazer uma análise. Qual que é o ativo da empresa, quanto que essa empresa deve no mercado, quanto que ela teve de receita, quanto que ela teve de custo, de despesa, de resultado. É uma empresa que tem capacidade de gerar caixa para pagar o próprio banco? Porque o banco só vai emprestar para quem tem dinheiro para pagar. Sim, eles voltam. Com certeza. E não está errado, né? E não está errado. Na verdade, ele está no negócio dele, né? Então, dentro desse contexto, uma informação contábil precisa, uma informação contábil adequada vai ajudar esse empresário na captação de recursos. Por quê? Essa informação contábil, ela mostra uma história. A gente conta uma história. Essa história é a história financeira da empresa. Quanto que ela tinha, o quanto que ela tem. Inclusive, a gente consegue projetar o quanto ela vai ter através desses demonstrativos. Sim. Então, isso aí auxilia na captação de crédito. Provavelmente, quando você foi tomar o empréstimo naquele outro projeto, nos primeiros, né, que você teve, quando você foi tomar aquele projeto, você lembra bem que você teve que pegar na pessoa física, né? Sim, sim. Paguei um juro absurdo. Por que você pegou na pessoa física e não pegou na pessoa jurídica? Porque naquela época você ainda não tinha registro de pessoa jurídica. Então, naquela época eu quis fazer, né, cara? Então, tipo assim, o jurídico não me emprestou, eu não tinha contrato social ainda, né? É difícil começar um negócio, cara. É difícil. O banco você não tem dinheiro para fazer. Aí, para você arrumar o dinheiro, o banco te pede faturamento. O banco te pede um contrato social, mas você está pegando o dinheiro justamente para abrir o contrato social, para fazer tudo e aí você não tem credibilidade. Aí muitos dos empresários fazem isso, né? Tipo, começa desse jeito errado, mas que futuramente você paga um preço mais alto, mas acaba dando certo também em alguns casos. E no caso seu, o bom é que você tinha pelo menos um registro da pessoa física. Sim. De movimentação financeira que permitiu você tomar esse crédito. Estava tudo em dia, né? Nome limpo, isso é muito importante. Então, no caso da pessoa jurídica, é da mesma maneira. Se você não tem um registro histórico, algo que realmente confirme e viabilize,
o banco dificilmente vai te dar crédito. Verdade. Então, uma dica que eu dou aqui para quem está empreendendo já ou para quem vai começar a empreender, entenda que o seu contador é um ser de relacionamento. Eu sempre gosto de entender o contador como um ser de relacionamento. O que é um ser de relacionamento? Você vai se relacionar com a prefeitura, o contador vai te ajudar a se relacionar com a prefeitura. Como? Orientando a nota fiscal, fazendo ali, por exemplo, as demonstrações fiscais mensais. Vai se relacionar com a Receita Federal? O contador vai te ajudar também, tanto na nota fiscal quanto nas demonstrações com a Receita Federal. Inclusive, eu queria aqui trazer uma situação para você, só como ilustração, tá? Que é o seguinte, acho que é muito importante, ao longo dessa caminhada, esse ser de relacionamento que é o contador. Quando a gente fala de órgão público, o órgão público ele já tem ali uma expectativa de como você vai emitir a nota, porque tem uma norma. Como emitir uma nota, como declarar o imposto, como recolher o imposto. Então, tudo tem norma para ser seguida, tudo tem um padrão, tudo tem uma forma. E é muito importante que você esteja atento se tudo isso está também funcionando. Claro que você tem que contratar um contador que você tenha confiança no que ele está fazendo e na sua qualidade de trabalho. Mas não fique só na confiança. De vez em quando, no caso seu, que você terá um gerente aí, né, nesse processo, pede para o gerente dar uma olhadinha, verificar, conferir o trabalho. Tem um documento que é importante, chamado certidão de regularidade. Certidão de regularidade ou certidão negativa, tá? de todas as áreas. Então, de vez em quando, pede para o seu gerente pedir para certidões negativas, certidões de regularidade, por exemplo, de fundo de garantia, de imposto de renda, que é a federal, na esfera municipal, na esfera estadual, enfim, para verificar se a empresa está regular perante esses órgãos, perante o fisco, de uma maneira geral. Então é isso, Filemon, muito obrigado mais uma vez. Sempre que eu converso com você, eu aprendo muita coisa. E agora nós estamos indo ali conversar com o Luiz, né, que é líder de equipe. Agora, obrigado, viu, cara? Foi um prazer mais uma vez, estamos juntos. Valeu. Bom, nós vamos agora para uma parte muito importante, que é a formação de uma equipe de sucesso. Para que a gente consiga colaboradores unidos, engajados pelo sucesso deles primeiro e também da empresa, nós vamos precisar de muita persistência, de muita paciência e de muita vontade de fazer isso, né? E nós vamos conseguir mostrar isso para vocês com o quinto pilar do nosso método de gestão, que é a liderança. Nesse passo, né, nesse quinto passo, nós vamos ver como lidar e superar os principais desafios, que é, né, de lidar com uma equipe de colaboradores com perfis completamente diferentes. Então, Luizão, nós estamos aqui agora, nós falamos já sobre alguns pontos muito importantes para essa criação desse novo negócio. E agora nós estamos aqui para falar sobre o quinto pilar, que é liderança. Não adianta nada você ter todo esse prospecto aí para um negócio importante, sendo que o quesito liderança fica de lado, né? Então a gente queria, né, mediante essa nossa conversa aqui, entender como que a gente pode liderar, como que a gente pode criar uma equipe, como que a gente pode levar essa equipe que já existe talvez para um outro patamar. Então é até uma visão legal, que não é uma visão de dono, é uma visão de colaborador, né, no seu caso. E a gente queria ouvir de você o que você pode agregar para nós aí nessa criação dessa nova marca, desse conceito novo. E agora a bola está com você. Bom, eu acredito que para uma barbearia estar bem montada, apesar de todos os pilares que você falou, um dos pontos mais importantes são as pessoas que compõem esse ambiente. Às vezes, se tudo por trás está envolvido, está bem montado, está bem feito, mas essa coisa não é vivida aqui dentro todos os dias, não vai adiantar de muita coisa e em pouco tempo essa barbearia vai ver que deu errado. A resposta que a gente tem disso é de várias pessoas que viram o negócio como uma oportunidade, investiram mesmo não sendo barbeiros e viram que na hora de cortar o cabelo, no dia a dia, a cultura não funcionava tão bem. Então acabou sendo uma dor de muita gente, tanto para quem é investidor, tanto para quem é barbeiro, que depois começou a ver todo esse processo e esqueceu, entre aspas, um pouco a parte de liderança, a parte de pessoas. Então acredito que uma barbearia bem formada, uma equipe bem feita, engajada, a gente precisa de vários pontos em que eu vou falar aqui para vocês agora,
para fugir dos piores cenários possíveis que a gente pode viver. Que são coisas que até eu mesmo já vivi, converso com vários barbeiros, sei que eles já viveram também. Uma das questões que a gente mais vê, Luiz, você sabe, tanto de gente que vai no Academy, o tanto de gente que a gente conversa e tal, é tipo assim, o meu líder lá, cara, não me apoia, o dono da barbearia não quer me ver crescer, o dono da barbearia quer puxar meu tapete, ele não me ajuda, ele não me paga bem, ele não... e tal, esse arranho, né, tipo, é o principal tema aqui agora. O que você acha que como colaborador, como prestador de serviço, seria uma dor assim, se aqui talvez as coisas não funcionassem? O que você ficaria chateado assim, desmotivado e querendo sair fora da empresa, alguma coisa assim? Bom, um erro muito grande de quem lidera é achar que todas as pessoas que trabalham nessa equipe têm que ser parecidas com ele. Então, o objetivo não é fazer com que essas pessoas se pareçam com a gente, o objetivo é sair de cena e deixar com que eles sabem o que eles querem fazer. Os barbeiros, os profissionais, eles já sabem o que eles querem na vida deles. Então, o mais importante é ter essa diversidade e aproveitar o que eles querem, lógico, com o objetivo maior da empresa. Então, nós separamos 3 tipos. Separamos o barbeiro produtor, o barbeiro divulgador e o barbeiro fidelizador. Ou seja, dentro de uma mesma equipe, por mais que eles façam o mesmo trabalho e tenham o mesmo intuito, que é seguir o propósito da empresa, a missão da empresa, nós temos 3 tipos de pessoas diferentes. Não adianta eu escolher um e achar que os outros 2 estão errados. Então a gente tem perfis diferentes, tem pessoas diferentes. Eu acho que o pior cenário é colocar uma pessoa ali à frente, um líder que está ali à frente, que quer todo mundo igual, e aí que vai começar a arranhar. Porque a gente vai forçar na identidade da pessoa, em como que ela não vai conseguir ter mudança. E pode perguntar para a maioria dos barbeiros, para a maioria das pessoas, em qualquer profissão. A pior parte do trabalho é o chefe. A pior parte do trabalho é o líder de primeiro grau ali, a primeira pessoa que ele responde. Então, muitas pessoas têm esse choque. Quantas pessoas quem está assistindo esse vídeo conhece, sabe, que tem dificuldade de lidar com o chefe, que tem dificuldade de lidar com a pessoa que gerencia ou que está à frente do cargo dele todos os dias. Porque também a maioria da galera quer lidar muito pela imposição, né, cara? Exatamente. Tipo, os caras, você tem que fazer isso e pronto, acabou. Se você não fazer, você vai ser mandado embora. A minha visão... Não é muito assim, né? Aqui no seu nunca foi assim. Não, jamais. É sempre na conversa e tal. Se não resolve, aí tudo bem, mas... Pelo contrário, até acho que a visão para fazer uma boa liderança é dar condições para que as pessoas façam sozinhas. É ensinar o caminho para que eles façam sozinhos. O bom líder, ele é basicamente o cara desnecessário daqui a um tempo dentro da empresa. Porque a empresa ela já vai estar tão desenvolvida, a equipe já sabe tanto o que tem que fazer, que já nem precisa mais desse cara. Um exemplo bem claro disso aí que você está falando é que quando eu abri a Savassi, não sei se você lembra, eu te promovi de líder no Ouro Preto e coloquei o Rafa de líder na Savassi, né? E aí foi passando o tempo e tal, eu lembro que um cliente chegou pra mim e falou assim, velho, se o Luiz e o Rafa te deixar, mano, você tá perdido, você tá ligado, né? Eu pensei comigo aqui, eu falei, cara, pior que é verdade, né? Os caras são os dois líderes de faturamento, os maiores exemplos e tal. Aí depois que foi passando o tempo, cara, eu falei assim, velho, isso tá errado, eu não posso ficar na mão dos caras assim, tanto que o Rafa nos deixou, um dia pode ser que isso aconteça com você também, mas e eu falei assim, cara, eu vou tirar os 2 líderes que eu tenho, as 2 maiores unidades, vou juntar eles 2 na menor unidade que a gente tem, que foi no Ouro Minas, né? E aí, tipo assim, justamente para testar, para ver se a operação andava sozinho, sem depender de você, sem depender do Rafa. Então hoje não depende do Rafa para mais nada, não depende de você, assim, tá aqui todos os dias 100%, não depende de mim, tá fiscalizando todas as unidades, porque a gente criou, é o que eu sempre falo, uma cultura, né? Tipo assim, uma cultura empresarial, um padrão que funciona em todas as unidades. E isso é a coisa mais difícil que tem, cara, fazer o negócio andar sozinho. Tem profissional que talvez trabalha ele mais um, mas se ele sai para ir almoçar, já muda tudo. Vira bagunça, né? Então, isso é muito legal, esse lance de criar essa cultura, é importante demais. A forma com que a empresa funciona, a forma com que a empresa opera todos os dias, ela tem que ser sempre batida na mesma tecla todos os dias. Não precisa mudar, não precisa ter muita alteração. A gente precisa ouvir, sim, das pessoas o que precisa e precisa ter proximidade. A gente que é barbeiro, a gente ainda tem mais facilidade de liderar, porque eu sei o que é possível e o que não é possível fazer. Então eu estou aqui no dia a dia, eu sei o que dá e o que não dá. Mas a ideia é sempre sair de cena. A ideia é sempre parecer cada vez menos líder, mais um barbeiro comum. Porque a equipe vai se enxergar desse jeito.
Daqui a um tempo eles vão estar tão tranquilos, eles sabem tanto o que ele tem que fazer, que pode sair daqui, não precisa mais ter líder na unidade. Porque eles próprios se lideram, eles próprios sabem o que precisa fazer. falar que nem querendo sair do padrão consegue. Não dá. Assim, a gente está vendo ali no fundo os meninos fazerem barba e tal, não tem ninguém supervisionando, não tem ninguém supervisionando, desculpa, mas é hábito, é cultura, né? Acostumou a fazer aquilo ali, isso é o mais legal, né? Para eles também é legal, porque acaba que o cliente de um tem confiança em fazer com o outro, porque tem a mesma cultura, a gente sempre pregou isso é muito legal. O que você acha, assim, cara, que seria a maior dor, talvez, de um empreendedor, né, de um dono de barbearia, por não ter esses colaboradores juntos ali, né, pelo mesmo propósito e tal? O que você acha que isso acarretaria? Mesmo o cara criando uma marca, mesmo o cara sendo um empreendedor, ele criando uma marca legal, seguindo todos os pilares, né, depois registrando tudo, fazendo bons contratos com os colaboradores, com o aluguel, com tudo, pagando os impostos certos e tal, mas a liderança tá ruim. O que seria, você acha que seria o ponto mais negativo, assim, da liderança ruim? Eu acredito que esse primeiro degrau que a gente vai ter de relacionamento, porque a gente sempre imagina isso, é de cima para baixo. Então já cria um degrau ali, de uma distância. Então essa distância acaba afastando a equipe. Então, às vezes essa distância acaba afastando as pessoas com que trabalham no dia a dia do dono. Então a gente tem uma cultura, aqui no Brasil principalmente, de que o chefe, de que o dono, ele é sempre diferente, ele é sempre superior, ele é sempre impositor em cada coisa que ele vai fazer ali. E aqui é uma coisa que eu vejo de diferente, é por que a gente age isso. Conversando com você no dia a dia, a forma como você age, funciona aqui, traz proximidade pra gente, então isso traz relacionamento. E esse relacionamento no dia a dia que vai fortalecendo as coisas. Então acho que a maior dor que pode ter, tanto numa barbearia, para o cara que é dono, para o cara que está abrindo agora, é essa distância da equipe. A equipe está unida entre eles, mas quando você chega, a galera fica meio com medo, a galera está receosa. Isso já é natural, né? Já é natural. Isso já é natural. E se você não preza por um bom relacionamento, passa a ficar... Exatamente. Pode ser que crie um sentimento tipo assim, pô, o Elias me ligou e pediu para falar comigo 10 minutinhos. Nossa, meu Deus, o que será que vai acontecer? Já tem aquele medo embutido ali, aquela coisa ruim. Quando você tem um relacionamento de confiança, você pode ter uma curiosidade. Fala, pô, o que será que vai ser? Mas não tem aquele medo de o que eu fiz de errado, o que vai acontecer, não. Pode ser uma coisa legal, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pode ser um feedback positivo ou negativo. Então, acho que a pior coisa que pode acontecer é o distanciamento. A equipe está unida entre si, mas com você não. Quando você chega, muda tudo. Então, a empresa... Porque quando você está aqui, vai acontecer de um jeito, mas quando você sair, vai mudar tudo do mesmo jeito. Então, a base disso é o relacionamento, a confiança que o líder, que o chefe, o dono da barbearia precisa ter com a empresa, com os colaboradores. Isso que você falou é muito interessante, velho. E a maioria das barbearias hoje, pelo menos... ou que eu vou dar treinamento, ou que vem aqui no Academy os alunos, ou que a gente encontra no evento, a galera tá insatisfeita, cara. Tipo, o que você cita de exemplo, assim, pra galera tá insatisfeita no lugar que trabalha? Bom, trabalhei num lugar que 1 ano antes de vir para cá, antes do Elias me convidar para aqui, e você lembra muito bem que você foi lá me fazer uma visita e tal, viu o quanto que era diferente, quanto era bem mais simples, era aqui no centro de Belo Horizonte. Então era bem aquele padrão ali, corte R$10 e tal, a gente ganhava 5, ficava ali na porta convidando, chamando todo cliente, todo mundo que passava na porta, qualquer um que passava podia ser cliente, né? Então tinha que chamar todo mundo para entrar, para cortar o cabelo. E nisso acontecia nitidamente, quando o dono estava lá funcionava de um jeito, quando ele saía, o esquema mudava completamente. Segunda-feira que ele estava de folga, já muitas regras já não funcionavam mais. A gente tinha um esqueminha tipo uma fila, funcionava por vez. Então, pô, chegou um, fulano atende, chegou outro, o segundo da fila atende, chegou o terceiro, saiu o dono, esquece essa fila, já não funcionava assim mais. Quem chegou, chegou e quem tiver liberado já era e é isso aí. Por vezes eu já vi acontecer também de que lá não tinha o hábito de varrer a cadeira ao fim do corte. Então, o cara chegava, cortava o cabelo, varria a cadeira, pegava o dinheiro e botava no bolso, porque a cadeira tá limpa, então não cortei o cabelo de ninguém. Ou seja, não tinha a necessidade de passar, isso não era geral, isso não acontecia com todo mundo, mas alguns fatos isolados de pessoas que eu vi isso acontecendo. Ou seja, são coisas que aconteceram por conta de que saiu o dono, mudou a cultura. Sai o cara do dia, funciona de maneira diferente. Então, a gente tem... Isso acarreta um monte de problema, né? Um monte de coisa. Aí a má gestão, depois o cara não sabe por que não consegue pagar as contas, por que as coisas não andam em ordem. Ou talvez está tudo em dia, o marketing está legal, a parte jurídica e contábil,
a gestão tá legal, mas não sabe por que não tá funcionando. Mas a operação tá falha, não tem um relacionamento bom com a equipe, não tem confiança da equipe no dono, e aí começa a acarretar uma série de problemas. Então, assim, esse lance de ter os colaboradores fazendo a coisa certa, cara, o colaborador é o coração da empresa, velho. Tipo, a operação em funcionamento é quem toma a porrada ali, quem tá na frente e tal, é sensacional ter a galera na mão, né, vamos dizer assim. Para barbearia principalmente, porque toda criação é como as pessoas veem por fora. Então, o marketing, a marca, o empreendedorismo é como as pessoas veem por fora. Então, ela conhece aquele Instagram legal, a presença nas redes sociais, um site bom, uma estrutura bonita, e chega aqui e tem uma péssima experiência com o barbeiro está de cara fechada, o barbeiro não está feliz, ou o barbeiro fala mal do dono, ou o barbeiro não gosta da empresa que trabalha, está insatisfeito, está doido para sair daqui. Todo aquele investimento no marketing, no empreendedorismo, no contrato com o barbeiro, vai tudo por água abaixo. Porque o foco principal é ganhar o cliente para que a empresa seja sempre produtiva. Então, quando vai começar, você estabeleceu tudo direitinho, não lidera a equipe bem, eles não vão trabalhar bem no dia a dia, rapidinho essa empresa vai cair, ela vai para baixo, ela vai quebrar. E aí não adianta todos aqueles pilares estarem certos. Não, você fazer uma construção. Você faz todos os pilares bonitinhos, mas deixa um pilar da ponta ali. Vai cair. Meio jambrado, vai cair, vai dar errado. Então, uma estrutura bonita, com um marketing legal, com uma presença forte na rede social, com um péssimo atendimento e corte de cabelo mais ou menos no dia a dia, vai quebrar com certeza. Isso vai dar errado. Porque a equipe não está engajada, a equipe não entendeu, a equipe não protege a barbearia, a equipe não veste a camisa da barbearia, a equipe não sabe qual é a cultura. E tudo isso vem de cima, isso vem do líder, isso vem do chefe, vem do cara que está à frente do negócio passar para os colaboradores. Essa cultura precisa estar bem clara também na mente do cara, porque senão, tipo assim, eu quero fazer, mas o que eu vou fazer? Então, por isso que quando a gente vai contratar, a gente é tão criterioso, né? A gente está num processo de contratação, o pessoal que está vendo a gente aí, e o quão criterioso né, velho, esse lance de montar uma equipe. A cultura também ela não vem só como um choque, passa um dia ele dá aquele boom na cabeça do cara e pronto. Porque quando ele começa a trabalhar no dia a dia, a equipe tem um jeito também de fazer a coisa funcionar. Então não adianta estar no papel, lá pregado na parede, e não cumprir no dia a dia. Porque a galera vai começar a dar o jeito aqui, não, assim funciona mais rápido, assim funciona mais fácil. O que dá mais dinheiro é fazer desse jeito ao invés do jeito que escrever lá no papel. E aí vai começar a mudar. Porque pode estar no papel bonitinho, mas o que é vivido, o que é feito no dia a dia é diferente. Então é todos os dias bater na mesma tecla, falando a mesma coisa. Você não precisa ser muito bom em criar uma coisa excelente demais da conta, criar algo revolucionário, a cultura totalmente diferente do que você é. Cria dentro do que você é e faça isso todos os dias. Coisas também que sejam aplicáveis. Todos os dias. Né? Tem que ser aplicável. Tem gente que quer criar um padrão inexistente. É lindo no papel. Quer criar um padrão de fazer barba, um exemplo, de 1 hora. Aí no dia de sábado lá, o cara passa esfoliante, passa isso, passa aquilo, passa aquilo. Primeiro, a conta do cara não vai fechar, porque é tanto gasto para fazer uma barba, e depois o tempo também não vai fechar, e o barbeiro vai gastar 1 hora num cliente, aí depois gasta 20 minutos. O cliente fica impaciente, vai começar a ir embora, já não vai esperar então, já tem que tanto ser padrão tempo. também fácil, né? O padrão do seu Elias deu muito certo, você sabe muito bem, porque assim, é simplório pra caramba, é fácil de execução, é tranquilo de entender, e o cliente fica satisfeito, porque é uma experiência, mas não precisa ser uma experiência de 2 horas na cadeira. Eu falo sempre para os alunos que vêm aqui no Academy, não tem nada grandioso, não tem nada gigantesco no seu Elias que fala assim, só eles fazem isso aqui, é por isso que dá certo. Existem detalhes e uma série de detalhes. Essa série de detalhes somados dão uma coisa muito grande. Que aí bate em tudo, que vem do marketing, que vem do jurídico, que vem do contábil, que vem da experiência do cliente. Bruno Vanem que fala muito que a experiência é algo que você vive, mas você não percebe que está vivendo. Igual a gente chega aqui, tipo assim, você entrou aqui dentro, você vive uma puta experiência, só que você não percebe. Você não percebe que a música tá legal, você não percebe que o ar tá numa temperatura legal, que a cadeira é confortável. A junção disso tudo cria um conceito do que é o seu Elias na sua mente. Então você sai daqui, cara, lá é top, lá é top. Qualquer outro lugar que você vai ter um comparativo. Putz, cara, a cadeira aqui não é igual lá do seu Elias. Putz, o cafezinho aqui não é igual. Putz, cara, as meninas não me trataram Nossa, aqui não tem aplicativo. Nossa, não sei o quê, o barbeiro não me atendeu, não fez isso, não fez aquilo. Então é uma série de pequenos detalhes, é o que você falou, uma série de pequenos detalhes que faz a marca ser a marca. Só o cafezinho não vai fazer esse cliente. Só a música, não é só o ambiente. São todas as coisas somadas que daqui a pouco são coisas enormes. E o que a gente consegue perceber, eu consigo ver isso aqui todos os dias, vivendo isso no dia a dia com o cliente, é a galera naquela correria, naquela loucura, chega e vira o celular até de tela para baixo. Tipo,
O que aconteceu e agora eu não quero saber. Agora é minha hora. Agora é minha experiência, é minha hora de Aqueles cuidar de minutinhos que mentir. parece hora, né, velho? Os 30 minutos que ele fica na cadeira ali, 40 minutos, 1 hora se for o corte à barba, é para ele relaxar. E da porta para dentro parece que ele esqueceu o mundo real. Da porta da barbearia para dentro é um refúgio. É a hora que ele esqueceu a empresa, esqueceu o problema em casa, esqueceu o problema com a família. Aqui é o momento dele relaxar e A pronto. gente falou aí sobre a dor, né? Do cara não fazer a coisa certa. E agora tem um lado positivo também, né? Do cara fazer a coisa certa, o cara ter a equipe liderada ali na mão dele, né? Ter a equipe ali junto com ele, isso vale muito a pena, né, cara? Um exemplo disso é a nossa equipe, é uma equipe muito sólida. Né? Passou por esse momento agora de pandemia, algumas pessoas ficaram meio loucas, vamos dizer assim, normal, né? Tipo, deixou os empresários loucos, deixou todo mundo louco, mas é uma equipe que permanece de pé, é um padrão que permanece de pé, então vale muito a pena, né? Você investir tempo treinando seus colaboradores, investir tempo criando um padrão que seja aplicável, né? Tem muitos pontos positivos nisso. Com certeza. E hoje isso funciona tão bem que eu falei que o fato do líder daqui a pouco ser desnecessário. Na última entrada que a gente teve de barbeiro nessa unidade aqui, eu estava cortando os cabelos e tal, um dia estava um pouco mais tranquilo. Cheguei na copa, que a gente tem aqui na parte de cima, e aí tava a galera trocando ideia entre si. E eu fui perceber o que eles estavam conversando, o que eles estavam falando. Tinha 3 barbeiros assentados, ensinando e passando a cultura, como que ele vai fazer, como que ele vai atender cliente, como que ele deve tratar cada tipo de pessoa. Cada corte de cabelo, o cara que é mais sério, o cara que é mais calado, o cara que é mais extrovertido, que é mais comunicativo. Ou seja, o papel que seria meu, o que eu teria que fazer, já está tão intrínseco neles, já está tão na pele deles ali para fazer, que eles já passam para frente de forma natural. Ou seja, não precisa mais só de mim ter que... Eu não estou aquele cara ali tomando conta e prestando atenção em tudo, o que eles vão errar, o que eles estão fazendo, não. Ele já tem tanto isso junto com eles que eles passam isso para frente. Ou seja, você daqui a pouco que é dono, o cara que é dono de barbearia, o cara que é líder ali da empresa, ele tem até que um descanso a mais por isso, porque a própria equipe tem tanta essa cultura forte que eles vão puxar a galera para dentro. Então, um cara que chegou, que também faz parte da nossa cultura, quer receber bem e trazer sempre a galera para dentro. Então, sempre quem é novato, todos falam das experiências de ser bem recebido aqui. A galera recebe, traz para dentro, traz junto, treina, ajuda. Vem cá, deixa eu te ensinar aqui um esquema. Vamos lá, você vai almoçar aqui. O cara acaba que o cara sente parte de uma família mesmo. Exatamente. Chega um tempo em que se torna comum. E é legal isso, cara, porque tipo, a gente passa mais tempo aqui do que em casa, né? Muito mais. Então, você passa mais tempo aqui do que com seus irmãos, por exemplo, sua irmã. Então o clima entre os colaboradores tem que ser legal. Como é que consegue isso, né? Tipo, pô, aconteceu um ranço ali, pô, pede desculpa, tenta resolver as coisas, não vai levando coisa para casa, senão daqui a pouco vira aquela amargura, né? Aquela coisa chata. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é sobre problemas da empresa. Pô, o meu chefe é assim, um amigo que trabalha comigo é assado, o cara é assim. Primeira coisa é aceitar que as pessoas são diferentes de você e que você vai conviver com gente diferente mesmo. Seja na barbearia, seja em outra empresa, se você mudar de função, se mudar de cargo, se mudar de empresa, de ramo, qualquer coisa, você vai ter gente diferente de você. Primeira coisa é aceitar que as pessoas são diferentes. Segundo ponto é básico, parece básico, mas por mais que pareça óbvio, ainda tem que falar. Conversa, é trocar uma ideia. Então, todas as pessoas que me mandaram alguma reclamação, alguma coisa, eu perguntei a mesma coisa. Já falou para ele? Já conversou? Não falei não. Falei, vou resolver como? Tem 6 meses que o Elias está insatisfeito comigo dentro da empresa, não gosta dos cabelos que eu estou cortando, eu estou chegando atrasado, mas nunca me falou nada, vou descobrir como isso. Não tem bola de cristal. Não tem como saber. Então é conversa, precisa ter relacionamento. Para ter essa confiança, precisa relacionar. Então ter conversa, ser sincero sempre. Assim, mas eu não sei como que vai ser a reação dele e se reagir mal. Aí se reagir mal é 50% de chance. Pode ser que 50% também vai reagir bem. Então precisa dessa conversa, precisa de transparência, precisa de um relacionamento. Então o melhor cenário que a gente pode ter para dentro da barbearia é uma equipe que é amiga, uma equipe que é próxima. Eles não precisam achar que é uma família, mas é uma equipe que é amiga, uma equipe que é próxima, que ajuda um ao outro a crescer aqui dentro. Então eu sei que mesmo se eu não estiver aqui, se acontecer algum problema com alguém aqui dentro, a galera vai se juntar para resolver. Então vou dar um exemplo que recentemente aconteceu aqui. Um barbeiro caiu de moto na sexta-feira à noite com a agenda lotada no sábado. Todos os clientes para remarcar, ninguém mais tinha horário, estavam todos os horários esgotados. O que a gente teve que fazer? Um falou assim, pode tirar o meu horário de café. O outro falou, pode tomar metade do meu almoço. Então a gente foi... Você falou.
Pode tirar minha folga. Que eu Pode vou... tirar minha folga, tirei a minha folga. Fui acompanhar ele até o hospital, ele caiu aqui perto, fui acompanhar ele até o hospital, levei, peguei documentos, celular, carteira, levei tudo lá, carregador de telefone, para deixar para acompanhar até que a família chegasse, pudesse acompanhá-lo. Então é um papel que a gente precisa ter de amizade ali. Então eu estava de folga no dia, abri minha folga, falei, pode marcar os clientes dele comigo, porque a gente enxerga que isso é um problema que tem com uma pessoa, não um problema com uma pessoa, é um problema da empresa. Então é hora da gente fazer parte de empresa, essa é a hora da empresa atuar. Então não tem um problema com o fulano de tal ali, se lascou, ia lá, o cliente tá bravo, ó, chegou atrasado, tá nervoso. Não, se tem um problema dentro da empresa, tem um problema comigo, por mais que ele não me afete diretamente. Então é essa cultura que a gente precisa trazer pra galera. Chegou um problema pra alguém, tem problema pra todo mundo, vamos todo mundo resolver. Então beleza, Luizão, obrigado aí, foi bom demais. Sempre que eu troco ideia com você, eu aprendo, né? Foi até legal estar passando aí por todos esses pilares, que eu acabo certificando que a gente está no caminho certo, cara. Isso é muito importante. É isso que fez a barbearia ser o que é, né? São pessoas como você que faz a engrenagem ali girar todos os dias também, como o João também lá na Savassi, como o Caduzão, né? Enfim, então muito obrigado mesmo, foi bom pra caramba. Agora a gente já tem mais um pilar aí que está concreto, que é o pilar de liderança. Então já passamos por todos esses aí para montar esse negócio aí que a gente está ensinando as pessoas a montarem. Então agora nós vamos para o próximo pilar, que é a área de gestão. Agora é gerir tudo isso que a gente construiu. Nós falamos sobre gestões individuais. Agora nós vamos a gestão de todo o processo, que é um processo muito complicado também. É tudo muito complicado, gente, vamos dizer assim, só que não é impossível. Se fosse impossível, eu não teria feito, várias outras pessoas que estão bem não teria feito. Então, bora para o próximo pilar. Agora que nós sabemos como criar e manter uma equipe motivada e engajada, nós vamos para o sexto pilar, que é o mais desafiador e transformador do nosso método, é a gestão. Nós vamos ver como manter a sua barbearia sempre organizada e próspera, ou seja, nós vamos fazer a gestão de tudo isso que nós falamos aqui para vocês. Bom, Maicão, nós estamos aqui para mais um dos pilares da gestão do seu Elias, né, do choque de gestão. E agora nós estamos aqui no sexto pilar, que é a gestão de tudo isso. Então vocês já definiram qual vai ser o processo tributário, nota fiscal? Está tudo definido. O Filemon já fez tudo. Está tudo definido. Então agora é só como pôr isso para rodar, para manter os relatórios, tudo bonitinho. Para saber assim, por onde começar. Se agora abrir a barbearia, já está tudo funcionando, tudo trabalhando, agora nós precisamos de fazer a gestão. O que você entende que seria o primeiro passo para a pessoa já começar no primeiro dia de trabalho de uma forma organizada, né? O que você acha que seria um dos principais pilares assim, para a pessoa começar direito, como a gente sempre prega? O grande processo da gestão, ela vai estar embutida desde o Marcos, né? Do empreendedorismo até o Filemon, a gestão vai estar, de certa forma, englobando tudo aquilo ali, que é o dono, o gestor, que vai ter que resolver de forma controlada e planejada todo esse processo, né? Com o Filemon, com o Bruno, com o Marcos também. Então, assim, depois da ideia, a gestão entra junto com todo mundo, né, para fazer a barbearia funcionar. A primeira coisa que o cara tem que ter feito é a questão do levantamento dos custos, né, o preço de cada serviço, que o que a gente sempre fala, não olhar o preço de acordo com o concorrente. Não, a galera aqui cobra R$30 no corte, então eu vou pôr o meu 35 porque eu tenho 2 máquinas de ar-condicionado e os caras têm uma só. Então eu tenho mais valor que eles, eu vou pôr 35. Então você acha que o preço não tem que ser baseado no que o concorrente cobra, né? Jamais. O preço tem que ser baseado no seu custo. No seu custo. É o que você tem de custo, é o que efetivamente vai nortear o seu preço. É quanto que ele paga de aluguel, quanto que ele vai pagar de luz, quanto que ele vai pagar de comissão. Quanto vai pagar de comissão. Se ele vai ter recepcionista, se ele vai ter um gerente, se ele vai ter manobrista, se ele vai ter copeiro, faxineiro. O papel higiênico que ele gasta, o limpol que ele usa, a manteiga que ele compra para passar no pão, o pó de café, tudo em lâmina, momento, se vai dar lâmina, se não vai, né? Se vai dar shampoo, se não vai dar, se é por conta do barbeiro, se os produtos de bancada serão por conta do barbeiro, serão por conta da barbearia. Então, todos os custos envolvidos na operação individual em cada serviço e também
dividido e rateado pelo processo de todos os serviços realizados. É lógico que para quem está começando, ele vai ter que simular, fazer algumas previsões, né? Porque se você abriu agora, você não tem nenhum relatório, você não sabe o que vai acontecer, então você vai ter que projetar, e o que a gente entende é o máximo de estudo possível antes de quem vai abrir, pergunta para outras barbearias, que não seja da sua cidade, porque os caras também não vão querer falar para o seu concorrente como fazer. Mas às vezes liga para um cara em outra cidade, em outro estado, e pede faz amizade pela rede social. Faz uma amizade pela rede social, pergunta quanto por cento de corte você faz, de barba, de selagem, hidratação e tal, para que você tenha pelo menos uma base por onde começar a avaliar o custo da sua operação. Esse é o primeiro quesito, assim, tem que saber quanto custa para você cobrar direito. É baseado nisso que você vai criar o preço do corte de cabelo, criar o preço da selagem, né? Exatamente. E lógico que também tem tudo a questão do valor agregado, né? Sim, valor de marca, o valor conceito. De marca, a proposta de valor da empresa, né? Para o que a gente sempre fala é que a empresa ela tem que ser criada com propósito de valor. E o preço, o foco tem que ser no resultado, né? A marca, você cria uma marca linda, maravilhosa, junto com o Marcos lá no segundo processo, é para mostrar o valor da sua empresa para o cliente. O cliente vê a sua marca e vai, nossa, é isso aí que eu quero. Só que o preço não pode ser com base nisso. O preço tem que ser com base no resultado. Quanto eu quero pegar desse dinheiro e colocar no meu bolso que eu estou investindo agora? Vou tirar ali 400, 500 mil reais ou 50 mil reais para arrumar minha barbearia? Vou pôr ali. Quanto que esse dinheiro vai retornar para mim? Quanto tempo esse dinheiro volta para o meu bolso e que mais para o futuro continuará entrando no meu bolso? Então, assim, o preço tem que ser sempre com foco no resultado e a marca com proposta, né? Assim, igual o Marcos já deve ter falado, a proposta de valor. Depois que você definiu o preço, né, do seu serviço, igual a gente já acabou de comentar, onde a maioria, muita gente me pergunta, é como manter isso no dia a dia. Como fazer, como que isso ocorra mais vezes. Muita gente falou assim, olha, eu comecei na primeira semana, eu fiz. Mas depois eu não consigo mais, relaxei, não quis mais. A principal coisa que as pessoas têm que entender que não é fácil. Não vai cair do céu o resultado. Tem que criar uma rotina mesmo, né? Tem que ter uma rotina e uma dedicação. Disciplina. É igual cortar cabelo, né? Para o cara aprender, ele não vai em uma aula e sair de lá sabendo fazer um fade. Ele tem que praticar. Quanto mais ele praticar, mais ele vai conseguir resultados melhores, né? E quanto mais ele vai estudar, então cada vez que ele estuda, ele tem o quê? Dedicar para conseguir fazer exatamente o processo. E na gestão é a mesma coisa. Se o cara não se dedicar e entender a importância daquilo ali na barbearia, dificilmente ele vai manter para frente. Então muita gente quer resultados excepcionais, mas sem fazer nada da parte dele, né? Ele quer que o resultado caia na mão, vou abrir a barbearia, o resultado vai aparecer, eu vou saber como tudo acontece e pronto, vou ficar bem tranquilo, bem de boa, minha vida vai mudar. E não funciona assim, né? Você sabe muito bem, quando lá no começo, o tanto que você trabalhou lá atrás como gestão, na gerência, na gestão operacional, no dia a dia, junto com a Elisiane, e também hoje. Você trabalhou no passado e trabalha hoje da mesma forma. E vai continuar trabalhando, porque se não continuar, efetivamente, você vai perdendo e não vai sabendo o que aquilo ali vai girar para a sua empresa. A maioria das pessoas pensam que é só alugar a loja, né? Com o espelho na parede. Com o espelho na parede, comprar a cadeira, botar cortar. um ar-condicionado, botar 5 barbeiros e pronto. Esquece que a parte mais complicada é essa parte de ter disciplina, de alimentar um sistema, né, de pagar as contas em ordem, Sim. de não atrasar as coisas, de não atrasar com os barbeiros, de tomar um cuidado muito grande também, de não ficar adiantando maquininha de cartão, né, que isso é um buraco sem fim, né, vamos dizer assim. É uma bola de neve que dificilmente acaba, né? Se você entrar para antecipação, é lógico que tem gente que, não, eu prefiro antecipar,
já está constando no meu custo fixo a antecipação, ok, aí é uma opção dela. Mas muita gente antecipa sem ver o real buraco que ele está entrando. Teve uma barbearia que chegou para mim e falou, olha, eu antecipo cerca de 20 mil reais por mês. Nossa Deus. Todo mês é 20 mil reais que eu pago de antecipação. Eu falei, mas quanto você paga de antecipação? Ela paga 6,5% de antecipação. Aí nós fizemos a conta lá com ela e eu falei assim, olha, se você for na gerente do seu banco e pedir um empréstimo de 20 mil reais para que você não precise antecipar, a taxa que o banco vai te cobrar é bem menor do que 6,5%. Eles vão te cobrar 1,5%, 2%. Se você for uma péssima cliente, eles vão te cobrar 3%. É metade do que você paga para antecipar cartão. E você vai pagar uma vez, porque depois que você comprou isso, o ciclo volta, porque a máquina começa a receber nos 30 dias, então você só precisa daqueles 20 mil iniciais. Aí a pessoa me respondeu assim, não, eu tenho no banco. Tem o empréstimo, então... Ela não precisava nem fazer o empréstimo, ela tinha o dinheiro. Nossa, bicho. Ela tinha o dinheiro e mesmo assim ela antecipava. E aí ela, não, mas o que é 6,5% de 40 reais no corte? Aí eu falei, ok, quantos cortes você faz no ano? Aí ela, não, vamos simular. E fomos simulando ao período maior, ao longo do tempo, deu muito dinheiro. Eu falei, olha, se você tivesse querendo dar dinheiro para os outros, dá para mim, vou dar o número da sua conta, você transfere esse dinheiro para mim. Então ela viu que uma pequena coisinha que ela não experimentou colocar num período longo de tempo para analisar, né? Ela só analisava o 6,5% de 40 reais. Eu acho que era 30 reais o corte dela, na verdade. De 30 reais ali, então, não, é baratinho, 6,5% de 30 reais não dá. Então, assim, na hora que ela fez no processo de 12 meses, né, deu 2.400 cortes. Um pouquinho de se for R$1 em 2.400 cortes, são 2.400 reais que ela perdeu. Mas são 6% em cima de 2.400. São 6% em cima de 2.400 cortes. Então, assim, a barbearia, ela tem que entender que é de pouquinho em pouquinho. É o que os antigos falavam, né? A galinha enche o papo é de grão em grão. Então, assim, não é vendendo um super carro de 2 milhões de reais que o vendedor ganhou um baita de um dinheiro naquela comissão. É porcentagem por porcentagem, grão a grão, que ele vai conseguir fazer o patrimônio dele, que é exatamente o que as barbearias no país e no mundo inteiro vivem, né? De pouquinho em pouquinho de cada cliente, conseguindo fazer um montante maior. Então nós temos um outro cenário aqui, Maicon, que é do cara hoje, da pessoa, né, que já tem um salão de beleza, uma barbearia, que já tá no mercado, só que tá tudo bagunçado, tá tudo desordenado. Aquela pessoa, ela não tem aquela coisa que a gente bate tanto aqui, né, que é o lance de separar PJ e PF, né, as pessoas misturam tudo. Para quem não sabe o que é isso, é misturar o dinheiro da sua conta lá, da sua conta pessoa física, né, da sua pessoa, com a conta do banco da empresa. Então, assim, ou você paga a conta da empresa na sua conta pessoal, ou paga a conta pessoal na conta da empresa. Isso vira um bololô, vira uma bagunça que você não sabe quanto que deu de lucro, quanto que entrou na empresa, quanto que foi seu salário, quanto que não foi. Então, aí você paga funcionário aqui, você paga isso e acaba dando tudo errado. Então, para quem já está, o que você acha que é um segredo assim para a pessoa organizar a casa? Olha, entender que a empresa não é ela. Eu acho que muitos empreendedores ainda não conseguem separar a vida pessoal da profissional. São pessoas diferentes, né? Tanto uma é CNPJ, a outra é CPF. Então eu acho que, assim, não só no ramo de barbearia, mas vamos falar da barbearia, onde a gente já tem mais contato, né, agora ultimamente. E a maioria não consegue diferenciar, falar assim, não, eu tenho uma barbearia, não. Parece que ele é a barbearia, né? Então, o que não pode acontecer. Quando a gente começou, lembra que você foi Elias? Nada tem que convergir em você. Tudo tem que ser fora. Essa empresa aqui tem que funcionar sem você pôr o pé aqui dentro. Na primeira dia que nós conversamos, escrevi seu nome no meio e falei, pus a
as setas para fora. Eu falei, ó, você não pode ser o cara que precisa estar aqui para a empresa funcionar. Então... E o quão difícil foi entender isso? Foi para todo mundo, né? Para mim foi difícil demais, porque eu estava muito acostumado a tudo estourar no meu peito, eu que tomo as decisões principais, é eu que tal. E aí depois desapegar disso foi... Foi adaptando e entendendo até onde cada um consegue chegar. Mas a pessoa que trabalha ali com 2 barbeiros ou sozinho, e ele tem que entender que são coisas diferentes. Eu respondo muito no Instagram lá, quando o povo pergunta, o cara fala assim, mas eu sou o barbeiro, eu sou o dono, quanto que eu preciso receber? Eu preciso receber quanto? Quanto que é justo para mim receber? Porque eu sou o dono, eu que fiz isso aqui. Aí eu falo, olha, são coisas diferentes. A empresa tem que ser bem sucedida igual ao dono. Não tem como o dono ser bem sucedido financeiramente e a empresa está sempre quebrada. Toda semana o dono tem que transferir dinheiro para a empresa, na verdade, devolver, né? Tipo assim. Devolver. Basicamente, ele está devolvendo dinheiro. Então, o que eu sempre falo para todo mundo tenha um salário. Porque se você fosse trabalhar para alguém, você não teria um salário. Você está trabalhando para a sua empresa. Então, se você quer receber por mês, acho que o principal jeito de você separar a pessoa jurídica da pessoa física tenha um salário. Ou você se ponha como um colaborador e ganhe de acordo com a sua comissão, igual todos os outros barbeiros, ou você tem um salário fixo. Foi o que nós fizemos com você. Elisa, você vai ganhar X mil reais, independente se cortar 20 mil cabelos ou se cortar meio cabelo. Então, assim, naquela época, você trabalhava muito e se eu fosse pagar na comissão, se a barbearia fosse te pagar pela comissão que você trabalhava, você iria receber mais do que nós fixamos o seu salário, né, Elisa? Quanto você vive hoje? X. Então eu vou te pagar o X, o resto nós vamos colocar no caixa da empresa para conseguir tirar ela e dar mais força para que ela consiga viver e fazer as ações sem precisar de você aportar dinheiro no dia a dia. E hoje, você viaja muito, tem os Barber Days, tem as gravações. Então, assim, hoje a barbearia consegue te sustentar, porque lá atrás você aportou dinheiro, né? Você pegou o seu dinheiro e deu para ela. Então, assim, hoje o cara que que vive esse cenário, que não consegue diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica, ele tem que se pôr um salário. Quanto eu consigo viver hoje? 3 mil, 4 mil, 5 mil reais? Se pague aquele salário por mês. E tudo que faturar, deixa lá. Final do ano faz uma retirada Final maior, do ano, talvez. final de 6 meses ou um ano, faz uma retirada, mas tem que deixar um dinheiro ali separado. Lembra, aquilo ali é seu dinheiro. Mas se você ficar tirando, você sangra a empresa, aí você vê, poxa, essa empresa não dá dinheiro, essa barbearia não vai para frente, não dá dinheiro, porque você está tirando mais do que deveria ter tirado nela. O problema, Michael, é que a maioria dos profissionais da nossa área, eles não olham ali a barbearia ou o salão como empresa. Eles olham como o negócio deles ali. Como tipo assim, eles, né? Eu olho ali, tipo assim, cara, isso aqui é meu negocinho aqui do bairro, abrir minha barbeariazinha, abrir minha barbearia aqui, simplesinha. Ele nunca imagina que o negócio dele pode crescer, pode tomar uma proporção grande, né? Então, aí ele fica com dó de investir na marca legal, igual a Quartel, você sabe que é um investimento alto. Ele fica com dó disso, ele fica com dó de pagar o jurídico, ele fica com dó de contratar um gestor, porque ele sempre acha que ele vai ser capaz de fazer tudo. Bom, é claro que é um alto valor investido em tudo, contabilidade, advocacia, no marketing, mas o prejuízo é bem maior se ele não tiver. Sem dúvida. Então, assim, é um investimento alto agora que você vai fazer ali, mas se você tomar uma multa, se você for pego plagiando um outro cara, se você ali não pagar o imposto correto, se você fizer qualquer coisa, o custo é muito maior. Aí sim, é um alto custo, é prejuízo que você vai tomar. Por quê? Porque na hora que você teve a opção de fazer certo, você não quis fazer. Então, assim,
efetivamente, fazer certo no começo é bem melhor. É bem mais fácil. Tudo começa certo, termina certo. Não adianta você faz um belo castelo, mas os primeiros tijolinhos que você colocou na base não estão meio aguentando mais o peso que você colocou por cima. O que vai acontecer? Vai cair o castelo inteiro, por causa do tijolinho que lá no começo você não pôs. Então, assim, se você tem um tijolo hoje já fraco, vai lá e reforça o tijolo. Para quê? Porque na hora que o castelo crescer, você não caia. Muita barbearia vive no vermelho. Como nós vivemos no vermelho durante bastante tempo. Tempinho. Até que as coisas, a gente se... Né, tipo assim, era um capital de giro aqui, era uma injeção de capital ali, eu ganhava um dinheiro fora, injetava na empresa e tal, né, para fazer o negócio ficar perene. Então, assim, tem um longo caminho a ser percorrido, gente, para o seu negócio estabilizar. Não pense que talvez durante a caminhada você não vai precisar de um aporte ali, de um capital de giro. Para quem não sabe o que é isso, é um empréstimo bancário. Em algumas situações você vai precisar de pegar dinheiro no banco e colocar dentro da empresa para você ter fôlego. Talvez é uma funcionária que você manda embora, que você não estava esperando, ficou com você 4 anos. Aí quanto que dá no final de 4 anos? Dá 6 mil reais, um exemplo. 5 mil, você tem que tirar do seu dinheiro para pagar essa menina para ela ir embora, para não trabalhar para você mais. Então tudo isso entra no custo fixo da empresa, né? Tipo, é muita coisa para ser um empresário. É possível? Com certeza é, porque senão eu não era um empresário. Mas assim, é um bastidores, são centenas de coisas juntas que vão fazer o seu negócio grande. Então, para quem hoje está no vermelho, qual que é a dica principal, baseado no que a gente fez para sair do vermelho, para se reestruturar? Saber que está no vermelho. E ter consciência disso. Muita gente não sabe que está no vermelho, descobriu, né, assim, passamos por um momento, não quero nem ficar falando, mas descobriu, né, no pior momento da pandemia que ele vivia no vermelho. Que ele só vivia o quê? Do fluxo do dinheiro que entrava, ele pegava, na segunda ele pagava uma coisa, na terça não dava tempo, mas na quarta já chegava, entrava mais dinheiro na barbearia. Aí ele adiantava um cartão. Aí ele adiantava o cartão, pagava a conta, então, ou seja, ele ia só a água no pescoço, ele só puxava o ar, baixava, fazia, respirava de novo. E na hora que veio a paradeira, onde parou todo mundo, onde todo mundo teve que entender realmente o real perigo que nós vivemos, né, nesse período, foi que os caras entenderam que ele não tinha dinheiro, que vivia só do agora, só do hoje, né? Então, a principal coisa que a dica é, tem que saber que está no vermelho. Agora, como saber que eu estou no vermelho? Essa é a grande coisa, né? Como é? Beleza, estou no vermelho, mas como? Minha conta está positiva lá, ó, tem R$1.000 lá na conta lá, estou positivo. Então adianta. Ou então, já aconteceu também, tipo assim, de eu dar uma louca e falar assim, Mike, esse corte de cabelo tá barato demais, nós temos que aumentar esse corte de cabelo. Aí você falou, calma, não vamos aumentar. Eu lembro uma vez que a gente queria passar de 25 para 30, aí você falou assim, não é a hora, não vamos aumentar não. Eu falei, mas por quê? Porque a gente vai faturar mais. Ele vai faturar mais, mas vai pagar mais imposto também. É. Então o imposto que talvez estava 8%, se aumentando o cabelo para 30%, ele vai para 10%, ele vai para 12%, sei lá. Então tem hora que não é vantagem também aumentar o corte de cabelo. Exatamente, é igual... Tem que fazer conta, né? Exatamente. É o que eu falo, assim, você tem que conhecer do que você faz. Tem que conhecer do que você vive. E muita gente, assim, muito funcionário, né? Isso é um quadro clássico de funcionário que está em ascensão na carreira, nas grandes carreiras, né? O cara hoje recebe 1.600, então ele não paga imposto. Não tem imposto retido na fonte porque não deu a qualidade ali. Aí ele vai ganhar 1.800, R$200 a mais, mas ele vai ter mais desconto pelo imposto de renda, por isso, por aquilo, que no final do período ele ganha menos do que ele estava ganhando. Um exemplo disso é o MEI e o Simples Nacional. Exatamente. Imagina aí, você tem uma barbearia, você fatura 81.500 no ano, cobrando, sei lá, R$12 um corte de cabelo. Aí você dá a louca, não, porque o meu corte de cabelo está muito barato e eu vou aumentar para 15. Aí você aumenta, você parou de ganhar 81.500. Agora, se você estiver ganhando 81.600, 700, você já vai para o Simples Nacional, que é outra classificação de imposto tributário. Aí esse imposto já passa para 6% sobre o faturamento bruto. Então, era muito melhor você não ter aumentado o corte de cabelo nesse momento.
você ter esperado o momento certo para quando aumentar você estar preparado psicologicamente. Pô, os meninos às vezes dentro da barbearia, às vezes tá no MEI, né? Tipo assim, aí vai um mês que eles faturam mais, aí chega e migra automático, né? Tipo assim, você não tem que pedir para o governo mudar a sua... Se extrapolar os 81 mil é automático. Então até nisso aí você tem que ter cuidado, senão já vai para 6%. Aí o cara ganhou 7 mil no mês, aí fica todo empolgado. Aí ele vai pagar um boletão lá de R$580, um exemplo de imposto, e ele pagaria o simples, que seria 60 e poucos reais. 50 então olha aí, como tem que tomar cuidado, até para aumentar o corte de cabelo, tem que ser calculado ali. Então assim, tem como fazer, basta querer fazer e se dedicar para isso. Se você não quer, não acha que consegue, está vivendo o lado criativo da profissão, põe alguém que vai se dedicar nessa parte, mas é importantíssimo a empresa ter alguém que olhe por ela nessa parte da gestão, tanto de pessoas quanto financeira e estratégica da operação, né? Então, assim, os relatórios eles têm que ser feitos diariamente, os dados têm que ser coletados diariamente, tem que ter uma rotina, todo dia eu faço isso, pago a conta, separo as contas para pagar, porque o pior cenário, imagina assim, você chega para trabalhar hoje, vou pagar uma conta agora ali. Aí você esqueceu da conta, que tinha mais 3 contas para pagar, não tem dinheiro, não se programou para aquilo, é onde a empresa começa a ditar as regras, e não você. Então, assim, na gestão de uma empresa, é você quem direciona aonde e o que ela vai fazer. Você que planeja estrategicamente o futuro dela, as ações de marketing, as ações tributárias e contábeis. E não ela que fala, Elias, tem que me pagar hoje aqui, eu tenho que pagar o imposto, Elias, tem que pagar o fornecedor, Elias, tem que fazer isso, ô fulano, então, ou seja, é você quem tem que dizer para a empresa o que ela deve fazer. E isso é através dos relatórios, de analisar a vida, o dia a dia, o que acontece, o caixa, se está entrando mais dinheiro, menos dinheiro, se é mais cartão, se é menos cartão, se é mais débito, se é mais crédito. Isso é importantíssimo. Então já houve esse tempo, né, Maico, dentro do seu Elias, que a gente testava as coisas, né? Então, e aprendendo, né? Então de 5, 6 anos para cá, a gente pôde ver muito na prática que tudo que a gente está falando aqui para as pessoas não é achismo, é realidade, é o que a gente viveu, aprendemos algumas coisas com duras penas, vamos dizer assim, né? Doendo. Pagamos preço mesmo, literalmente. Hoje. E graças a Deus deu muito certo e a gente está aí, cara, feliz, estruturado, passamos a pandemia, estamos passando pela pandemia, o negócio está funcionando, está aberto, está tudo certo e vamos que vamos. Exatamente, né? Nós vivemos muito experiências ruins no passado e também muito boas que nos proporcionaram chegar onde a gente chegou hoje, né? Então, o que eu estou falando aqui é o que a gente viveu. Não tem uma vírgula do que a gente não viveu, do que a gente não faz. Não estamos julgando nem simulando nada. É o que a barbearia Seu Elias passou. Vivemos muitas experiências e ainda viveremos outras. Erraremos mais pela frente. É uma constante atualização, né? Sempre. Estamos sempre desenvolvendo para que a empresa não pare, né? O mundo não está parando, a empresa também não pode parar. O que você está aprendendo aqui hoje, daqui 2 anos não vale mais nada. Algumas coisas. Você já tem que reaprender e refazer para que a sua empresa continue a viver décadas e décadas aí, porque essa é a intenção da empresa, né? Você abre uma empresa para deixar para o resto da vida, herança para a família ou vender no futuro, mas se você não organizar ela hoje, você não vai conseguir nem deixar de herança e nem vender no futuro. Pessoal, passamos pelos 6 pilares da minha gestão, como se fôssemos abrir um negócio juntos. E tudo isso para te mostrar o como é importante você ter uma metodologia de gestão que te ajuda a tomar as melhores decisões para a sua empresa. Eu quero te contar que eu criei um treinamento chamado Barber Day Business Online para te ensinar todo o nosso método de gestão. E nos últimos meses eu treinei centenas de empreendedores a usar esse método de gestão em suas barbearias. E o resultado foi incrível. Veja essa mensagem aí que eu recebi de um dos nossos alunos.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Molina, eu sou barbeiro e proprietário da Barbearia Molina aqui de Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com barbearia e business online. Ele tem sido como um divisor de águas aqui dentro da minha empresa e tem valido cada centavo, porque eu tenho aprendido como administrar dentro da minha empresa, como liderar a minha equipe, como fazer ela dar resultados, como fazer toda a parte jurídica. Todos os conteúdos, todas as aulas, elas são 100% aplicáveis e ela consegue te dar muito resultado. É só assistir a aula, se ficou com alguma dúvida, você consegue assistir de novo, e quantas vezes for necessário até conseguir aprender e botar em prática para ela começar a dar resultado. Então uma dica minha, faça o curso porque ele vale muito a pena. Você consegue aprender muita coisa e praticar 100% tudo do que eles ensinam. Fica essa dica do Molina, um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. No Barber Day Business Online você vai aprender do zero como estruturar a sua barbearia para que ela seja organizada e lucrativa, sem que você perca a sua qualidade de vida. Veja mais esse depoimento de um dos nossos alunos. Fala galera, beleza? Eu tô passando aqui para falar um pouquinho sobre o curso online do Barber Day do seu Elias lá, que é uma loucura, Barber Day Business. Um dos melhores cursos que eu já vi online para profissionais do ramo da barbearia. Hoje eu estou aqui dentro da minha barbearia, meu nome é Leandro Figueiredo, eu sou proprietário da barbearia Duque em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu comecei a fazer o curso por já conhecer o Elias de outros cursos que eu fiz e considerar ele um dos barbeiros mais tops do Brasil. Isso faz a gente seguir ele e tentar trabalhar da forma que ele indica ali. Já consegui aplicar muita coisa do meu trabalho, no meu trabalho aqui do curso. Parte financeira é fundamental e muita gente não dá bola e eles frisam bastante isso. Eu consegui fazer várias implementações, eu já consegui botar muita coisa em prática e está dando muito certo. A minha barbearia, graças a Deus, só veio crescendo. Então, assim, ó, tu que é barbeiro, tá começando, tu que é barbeiro, já tá antigo, cara, procura o Barber Day Online Business, é fundamental para tua empresa, eu tenho certeza que o sucesso vai chegar.